Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção profissa no ar. Meu nome é Carla Navarro, eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu apareço aqui para te ajudar a executar os seus projetos culturais. Vamos comigo que aqui tem muito conteúdo, então se você não conhece ainda o canal, se não conhece ainda o perfil, aproveita para seguir o perfil, ativar sininho e deixar tudo na sua mão, né? Você saber exatamente quando cada conteúdo está entrando no ar. Todos os dias tem conteúdo. Se você tem interesse em executar o seu projeto cultural de forma segura, sem correr riscos, né? Sem tomar prejuízo, fica comigo que eu sei que eu posso te ajudar, tá bom? Então, se por acaso você está assistindo o replay dessa live, saiba que essa live acontece sempre às 8h30 da manhã no meu canal do Instagram. E aí, se você quiser participar, perguntando, comentando, ou até se quiser me convidar para um bate-papo ao vivo, eu chamo você aqui e tiro suas dúvidas ao vivo no ar, tá bom? Então, vamos embora para conteúdo, vamos começar o conteúdo do dia, porque é para isso que a gente está aqui. Eu vou só dar um golinho no meu café. Gente, a pergunta de hoje foi a seguinte: por onde é que eu começo a executar o meu projeto cultural? Tipo, você já aprovou seu projeto, mas você não sabe por onde começar, tá? Quando a gente consegue aprovar um projeto, né, ou quando a gente consegue aquele patrocínio com a empresa de um amigo, enfim, quando a gente finalmente vai tirar o sonho da gente do papel, a gente vai viver um misto de alegria e pânico, né? Pelo menos comigo é assim até hoje. Olha só, são 22 anos fazendo isso. E até hoje, assim, na hora que diz assim, ó, Carlinha, aprovou teu projeto, tá? O dinheiro vai entrar na conta. Aí dá aquela alegria, ao mesmo tempo dá aquele, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Como é que eu organizo aqui tudo para acontecer, para dar certo, né? Isso porque quando a gente tá somente no sonho, né, naquele universo, no mundo mágico dos sonhos, a gente não tem demandas, né? Porque os sonhos não demandam pra gente coisas para fazer. Mas quando a gente traz esse sonho para a realidade, né? Que eu costumo dizer que eu trabalho numa fábrica de sonhos, porque eu pego as ideias e transformo elas num projeto e aí de fato elas vão acontecer. Quando a gente consegue trazer essas ideias, esses sonhos, né? Tira do campo das ideias e consegue de fato fazer ele acontecer, aí você vai ter demandas para fazer, entendeu? Porque o sonho não te traz demanda, mas a vida real te traz sim muitas demandas que você vai precisar enxergar que demandas são essas, vai precisar organizar essas demandas se você quiser de fato que o seu sonho seja realizado na paz, tá? Eu tô aqui para te ajudar justamente a você realizar esse sonho na paz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro passo que a gente vai dar, aprovar o projeto, tal. Qual é o primeiro passo, o primeirão, assim, que a gente vai dar antes de a gente começar a fazer qualquer coisa. Tipo, aprovou o projeto, o dinheiro entrou na conta, legal, e agora? O que eu faço? Vou sair distribuindo dinheiro para todo mundo, vou sair chamando todos os meus amigos para participar do meu projeto? Calma aí, não é assim não. Tem um comecinho que eu acho que vai fazer muita diferença lá no final. Porque, na verdade, gente, quando a gente está executando um projeto, a gente, principalmente no começo, que a gente está super empolgado, né, que não teve nenhuma treta ainda, tá tudo lindo, a gente fica naquela emoção de querer fazer tudo rápido, resolver tudo logo e tal, e a gente não pensa lá na frente. O meu objetivo aqui é alertar você de que quando você vai executar um projeto, você não deve pensar só em como ele vai acontecer, mas como é que você vai comprovar que tudo aconteceu, certo? Para isso, a gente precisa se armar primeiro, tá bom? O grande segredo para o seu projeto, de fato, ser bem executado, né, e você saber exatamente o que precisa fazer, é claro que as surpresas vão aparecer, é claro que vai ter coisa que você não conseguiu imaginar, né? Mas quanto mais você fizer, quanto mais você executar projetos, mais você vai conseguir enxergar todas essas demandas, tá? Então, na minha cabeça, assim, o grande segredo é você não se assustar com isso
e você de fato ir para o campo de batalha, você ir fazer a coisa verdadeiramente, tá? Porque a gente pode até saber na teoria, por exemplo, como é que a gente anda de bicicleta, né? Mas para a gente conseguir andar de bicicleta, tem que sentar na bicicleta, tem que pedalar, tem que cair, ralar o joelho, levantar, começar a pedalar de novo. A gente de fato vai precisar ir para a execução propriamente dita. A gente vai precisar botar a mão na massa, né? Isso foi esse exemplo da bicicleta, eu estou roubando do meu marido numa conversa que a gente teve no café da manhã ontem. E eu já usei esse exemplo um monte de vezes de ontem para hoje, já estou achando ótimo, porque é exatamente isso, né? Às vezes você fica só naquele universo teórico o tempo todo, mas tem coisa que a teoria não te mostra, né? Veja só, eu vou dizer para você, olha, você vai ter que sentar aqui na bicicleta, você vai botar os 2 pezinhos aqui, um em cada pedal, você vai pegar no guidão e você vai ir fazendo assim com os pezinhos, tá? Vai lá. Mesmo que eu diga para você, tem cuidado, você precisa ter equilíbrio, você só vai entender que equilíbrio é esse na hora que você sentar e começar a pedalar. Na hora que você perceber que o seu corpo está pendendo mais para um lado do que para o outro, né? E aí você vai encontrar o seu equilíbrio. É exatamente a mesma coisa, né? Eu posso até te dizer, olha, você vai executar o seu projeto dessa forma, mas se você quer executar um projeto massa, você tem que começar a executar. Tem que começar, vai com medo, vai na insegurança, tá tudo certo, mas eu tô aqui para te ajudar e para mostrar qual é o caminho mais curto. Casa dos Sonhos marcando presença aqui, maravilha! E Marquinho também, Fábio, tem uma galera aí, muito obrigada pela companhia. Mandem dúvidas, perguntas, eu quero saber o que vocês querem saber, tá? Eu preciso saber quais são as dúvidas de vocês para poder fazer conteúdo para vocês, bem direitinho, tá? Eu posso te explicar aqui bem direitinho como é que se executa um projeto cultural. Posso te dar várias dicas, posso te mostrar um caminho fácil e curto para você chegar na execução profissional de um projeto cultural. Mas você, de fato, só vai aprender fazendo. Então, eu vou te mostrar um caminho mais curto, mas se prepara para executar o seu projeto, porque você vai ter que botar a mão na massa, tá bom? Então, vamos lá. Para começar a executar um projeto cultural, você vai ter que enxergar tudo que você precisa entregar, certo? Então, para isso, é importante você entender que você vai precisar de 4 guias, né? De 4 documentos que são mais ou menos o nosso norte, o nosso mapa da mina, para a gente não esquecer de nada que a gente precisa de fato executar no nosso projeto. Eu já falei aqui várias vezes, repito quase todo dia isso, não cansa de repetir para isso ficar bem guardado aí na sua memória, né? Se de fato você for direitinho por cumprindo esses mapas, né, essas guias, digamos assim, não tem perigo de você esquecer de nada no seu projeto. Quais são esses documentos que eu estou falando? O seu próprio projeto, o edital, o manual de prestação de contas e o manual de aplicação de marca do patrocinador. Vou explicar um por um. Estou falando muito rápido. Tem que falar mais devagar que eu fico com a garganta doendo. E aí meu marido disse que eu não tô respirando direito. Respirar, né? Então, vou falar mais devagar, mais calma. Tentar. Não consigo. Falando sobre o seu projeto, né? Qual é a função dele na hora que você vai executar o projeto? Você precisa ler o seu projeto detalhadamente. Você precisa listar tudo que você prometeu no seu projeto. Tudo, tudinho. Eu prometi que eu ia entregar 10 ingressos para a escola pública. Lista isso. Você vai precisar realizar. Casa dos Sonhos está perguntando aqui, você dá formação para escrever projeto? O meu foco, o meu objetivo maior de vida é na execução, mas sim, eu dou consultoria para você que está elaborando seu projeto, né? Eu presto a consultoria para você, eu não elaboro ele para você, tá? Porque eu não dou peixe, eu ensino a pescar, mas eu dou consultoria sim. Se você tiver interesse, fala comigo aqui no direct, tá? A gente conversa e eu te conto exatamente como é o esquema da consultoria para elaboração de projetos. Mas eu faço sim a consultoria e a gente faz isso junto, não vai doer não, tá?
Mas vamos lá, voltando. Para você vai pegar o seu projeto como um guia para você não esquecer de executar nadinha. Então você vai ler tudo que você escreveu, você mesmo escreveu, olha, né? E aí você vai ver, se eu prometi que vou dar ingressos para a rede pública de ensino, você lista lá, preciso dar esses ingressos. Se eu prometi que eu vou vou entregar 100 cestas básicas, não sei onde, lista lá, preciso entregar as cestas básicas. Se eu prometi que vai ter audiodescrição em Libras, lista que vai ter audiodescrição em Libras. Tudo que você prometeu ao longo do seu projeto todo, e aí por que eu falo ao longo do seu projeto todo? Porque às vezes essas informações elas estão pulverizadas pelo projeto. Às vezes no começo do projeto tem dizendo assim, onde vai ser a apresentação? Aí você diz, no teatro tal. Então lista lá que é no teatro tal, porque você vai ter que fazer no teatro tal, entendeu? E assim você vai olhando para tudo que tem dentro do seu projeto e listando tudo que você prometeu, tá? Eu vou chamar de promessas. Além disso, dentro do seu próprio projeto, você também deve ter enviado uma planilha de custos, né? E aí, essa planilha de custos, você vai se abraçar com ela vai ser sua melhor amiga de infância para sempre, porque você vai executar o seu projeto, ou seja, fazer as suas despesas de acordo com o que você prometeu naquela planilha, tá? Claro que pode ter mudanças? Pode ter mudanças. Vai que você conseguiu o patrocínio do material gráfico e aí lá tinha uma verba de material gráfico, você pode pegar essa verba, né, e avisar ao patrocinador, eu consegui uma verba para material gráfico. Posso remanejar essa verba para outra rubrica? Posso colocar essa verba em aluguel de espaço, que eu tinha esquecido de colocar? Aí eles respondem lá que pode e aí você faz essa troca, né, realoca, né, a verba, muda a rubrica, né, pega essa verba que estava em uma rubrica e coloca em outra, mas somente com autorização do patrocinador, tá? Mas então, essa planilha é que você vai se abraçar com ela e vai fazer tudo do jeitinho que está escrito lá, tá? O outro guia é o edital. Você vai pegar o edital, Carlinha, já li o edital, já escrevi o projeto, já sei o que tem no edital, né? Então, mas na hora de executar o projeto, a gente precisa saber tudo que o edital exige da gente, tá? Então, quando eu vou executar um projeto, você precisa identificar promessas e exigências, tá? As exigências estão normalmente no edital. Você vai olhar ponto por ponto desse edital e ver tudo que eles estão exigindo. Por exemplo, eles exigem, essa palavra é muito difícil para mim, gente, eu sempre gaguejo. Eles exigem que você que você entregue uma parte dos ingressos para a rede pública de ensino, né? E você não previu, nem colocou lá no seu projeto isso, mas eles exigem, então você tem que fazer. Mesmo que você não tenha colocado lá no seu projeto, se está exigido no edital, você tem que fazer. Então você vai listar tudo que o edital exigiu. E aí, olhos de lince, né? Bota o olho em cima e vai grifando, vai anotando, vai fazer o que você quiser. Você só não vai deixar nada escapar. E vai criando uma lista, tá? O terceiro documento é o Manual de Prestação de Contas. Esse documento é um documento que a gente pede ao patrocinador. Assim que a gente aprova o projeto, me dá aí o Manual de Prestação de Contas. Porque a gente precisa planejar as nossas despesas de acordo com tudo que eles colocam lá. Porque lá é que eles vão dizer assim, olha, você só pode pagar a quem já emitiu a nota fiscal. Então, você tem que se ligar que a data da transferência tem que ser posterior à data da prestação de conta, da nota fiscal. Ou seja, a data da transferência tem que ser uma data depois que a pessoa emitiu a nota. Pode até ser no mesmo dia, mas pelo menos tem que ser a hora depois, porque na nota fiscal eletrônica sai até a hora, tá? Então, presta atenção, tem várias coisas assim no Manual de Prestação de Contas, e aí você vai anotar tudo que você vai precisar fazer. Eles exigem tais e tais documentos de cada prestador de serviço, né? De cada pessoa que você vai comprar coisas, ou a pessoa vai prestar serviço, todo mundo você vai pagar, vai te entregar alguns documentos. Aí você vai ter que listar esses documentos, criar um checklist, criar alguma coisa assim e solicitar sempre para todo mundo que você vai pagar. Antes de entregar o dinheiro, pelo amor de Jesus, você pega os documentos e
guarda esses documentos e só então você faz o pagamento. Tudo isso está escrito lá no Manual de Prestação de Contas. E aí, por isso que é importante você pedir esse documento antes de você começar a executar o seu projeto, tá? E o outro documento é o Manual de Aplicação de Marca do patrocinador. Você também pede ao patrocinador onde está o Manual de Aplicação de Marca. Isso é uma coisa... Esses dois documentos que eu estou falando, que são do patrocinador, eles são documentos simples e que normalmente o patrocinador já tem prontinho, entendeu? Você vai pedir, eles vão te mandar, ou mandar um link, mandar você acessar um site, enfim. Eles vão te orientar e você vai ter todas essas informações. O Manual de Aplicação de Marca é importante porque você, quando você for prever toda a parte de divulgação do seu projeto, que na minha cabecinha começa assim, automaticamente, né? Tipo, aprovei o projeto, vou começar a executar. Vou dizer isso na internet. Então, a partir do momento que eu vou dizer isso na internet, eu preciso saber como é que a marca do patrocinador aparece. Por exemplo, se eu for citar o patrocinador, eu tenho que citar, às vezes é assim, Funcultura, Governo do Estado, Secretaria de Cultura, você tem que citar tudo, não adianta só você citar uma coisa, entendeu? Isso que você tem que saber, como é que é feita a citação, quando vai aparecer aqui uma barrinha e tal, como é que é essa marca, qual é o fundo que eu posso usar, o fundo que eu não posso usar, porque tem umas que exigem que seja só fundo branco, só fundo preto, tem uma coisa assim, sabe, de cor e tal, você precisa do Manual de Prestação de Contas, do Manual de Aplicação de Marcas para isso, tá? Para você enxergar exatamente como é que você vai fazer com que o seu patrocinador apareça. E aí, gente, uma dica à parte aqui. A gente, às vezes, fica pensando assim, vou botar aqui no cantinho a marca do patrocinador, que vai enfeiar meu negócio. É o contrário, gente. Tudo que eu quero é que o patrocinador fique muito feliz porque a marca dele tá lá, tá? E tudo que eu quero é que as pessoas enxerguem que eu, de fato, estou sendo patrocinada. Sabe por quê? Porque isso, inclusive, estimula outros patrocinadores a me bancarem. Entendeu? É isso. Outras pessoas vão querer me bancar também e vão ver como eu dou visibilidade para essa marca, tá? Então, é muito importante que você entenda que o patrocinador é o seu aliado, independente do que seja lá qual for o patrocinador. Ele é a pessoa que acreditou em você e que está bancando o seu projeto. Então, foram 4 os documentos que eu falei aqui. Foi o seu projeto, o edital, o Manual de Prestação de Contas e o Manual de Aplicação de Marca. Esses 4 documentos são os nossos guias nessa jornada, tá? E aí eu sei que na hora que a gente consegue ver o sonho que está cada dia mais perto, dá vontade principalmente de pegar a parte artística e já começar a rodar, né? Mas a gente não pode esquecer da estrutura do projeto em si, tá? A gente não pode esquecer que o projeto precisa existir administrativamente, né? E que se você não der atenção para essa parte, você vai correr o risco de ficar no prejuízo, certo? Então, antes de você começar a realizar qualquer coisa, até composição, arranjo, essas coisas, deixa o projeto organizado administrativamente, né? E você vai virar para mim e dizer, Carlinha, você é muito chatinha, você fica me dizendo essas coisas chatas para fazer, eu só quero tocar, eu só quero me apresentar, dançar, sei lá o quê. E você fica me falando que eu tenho que fazer essas coisas chatas. Não precisa ser chato. O que é organizar o projeto administrativamente? Bem, é pensar em como você vai gastar o dinheiro, né? Quais são os documentos que você precisa providenciar para cada despesa? Quem são as pessoas que vão ficar responsáveis pela organização dessa documentação? Quanto é que você tem disponível para gastar em cada rubrica? Lembra que eu falei de se abraçar com a planilha? É isso, né? Resumindo, você vai precisar criar uma estrutura para que o seu projeto funcione com tudo dentro dos conformes, tá? Não estou falando de um monte de gente, não, pode ser só você mesmo, né? Vai que você se basta. Pode ser você fazendo tudo, mas você precisa criar uma rotina para o projeto. Você precisa criar um processo de produção, tá? Por exemplo, para contratar alguém, primeiro eu vou analisar o CNPJ. Aí eu vou ver se essa empresa está ativa ou não está ativa. E aí eu vou ver se essa empresa tem um CNAE, que é o Cadastro Nacional
de atividades econômicas. Você vai ver se a empresa tem um KNAI que seja compatível com a rubrica que você vai colocar aquela empresa, né? Então, se a empresa é de publicidade, eu não vou colocar, ele não pode emitir uma nota de aluguel de equipamento de som, entendeu? Porque são dois serviços diferentes e você tem que prestar atenção nisso antes de contratar a empresa. Ah, que coisa, né? E aí, aí você vai ver se o KNAI está certinho, né? Daí você vai acertar o valor. Depois que você acertar o valor, você vai acertar o horário, serviço, vai acertar a forma de pagamento, que é muito importante. E aí você pode até criar instrumentos que te ajudem a deixar essas informações mais sistematizadas. Por exemplo, eu trabalho num grande festival e esse grande festival tem muitas contratações. O que é que eu faço para que todo mundo me entregue tudo do jeito que eu queria, as informações do jeito que eu queria que me entregasse? Eu faço um formulário no Google. Sabe aquele Google Forms? Então, eu crio um formulário onde lá eu pergunto qual é o serviço. Primeiro eu pergunto os dados da empresa, tal, aí eu pergunto qual é o serviço, pergunto qual é o valor, a forma de pagamento, os dados bancários. E aí, quando eu recebo essa resposta, olha que legal, eu só faço mandar um link, a pessoa responde pelo celular mesmo. Quando ela responde isso pelo celular, inclusive o último item é sempre assim, dizendo que as informações são verdadeiras, né? E que aquilo é uma proposta de trabalho, enfim, dizendo alguma coisa assim, que a pessoa que já vira um documento de verdade, a pessoa dizendo assim, é isso aí, pronto. E aí, quando chegam essas respostas, elas chegam direto para uma planilha. Já fica lá tudo bem certinho. Eu posso imprimir, se eu quiser, separadinho, a resposta é de uma pessoa só, ou eu posso colocar dentro de uma planilha, olhar dentro de uma planilha onde estão todas as respostas. E aí eu sei exatamente quanto eu vou gastar com cada coisa. Gente, é incrível. Tem funcionado bem essa história de fazer um formuláriozinho. Fica muito massa de preencher. Fica muito massa, né? A partir daí, depois que eu peguei todas essas informações, né? Só recapitulando o que eu falei ver se a empresa está ativa, analisar o CNPJ, ver o KNAI, né? Acertar o valor, a data, o horário, o local, o serviço que a pessoa vai prestar, a forma de pagamento, né? E aí, a partir daí, depois que eu peguei todas essas informações, eu vou começar a brincadeira, entende? A partir daí, realmente, você pode começar a brincadeira. Poxa, Carlinha, dá muito trabalho isso, né? Então, não é melhor ir direto ao assunto, não? Direto ao ponto, já ir fazendo tudo? Bem, o que eu tenho para te dizer é que é bom você pensar sempre em como você vai conseguir comprovar que você fez tudo certinho, tá? Se você não se preparar antes para comprovar que você fez tudo direitinho, você não vai ter como recuperar depois. Você não tem depois como pegar essas informações retroativas, entendeu? Por isso que é muito importante você planejar tudo, criar uma estrutura para que o seu projeto rode legal. Você me perguntou assim, como é que eu faço para... O que eu tenho que fazer para começar o projeto? Eu estou te dizendo como é que você tem que fazer para começar a executar o seu projeto de uma forma segura, tá? Então, vamos comigo, né? Você vai começar a fazer seu projeto de uma forma fofinha, da forma que você quer, da forma que você gosta. Não, eu estou aqui para te mostrar qual é a forma segura de você começar a executar o seu projeto cultural, tá? Executar um projeto sem antes criar uma estrutura de funcionamento é um erro que pode custar muito caro para você, né? E aí, para te ajudar, eu vou fazer o resumo da nossa conversa de hoje. Vamos lá. Se você não sabe por onde começar... Ai, desculpa. Se você não sabe por onde começar a execução do seu projeto cultural, eu proponho 3 passos. São 3? São 3. Primeiro, identifique as demandas e as promessas que aparecem no seu projeto, no edital, no manual de prestação de contas e no manual de aplicação de marca do patrocinador, tá? Segundo, organize o projeto administrativamente, né? Crie as regras de contratação,
crie as regras de execução, crie documentos que possam te ajudar, né? Terceiro, crie documentos de apoio para ajudar nas contratações. Por exemplo, você pode fazer um checklist da documentação que é exigida no manual de prestação de contas. E aí, quando você for contratar o prestador de serviço, você entrega o checklist e diz assim, me entrega esses documentos, que aí eu faço o teu pagamento, entendeu? Faz uma listinha, diz tudo que ele tem que entregar, e aí você só, quando você receber a documentação, você faz o pagamento, né? Você pode também criar um documento no Google Forms para poder você facilitar o formato de proposta, né? Então você pode enviar esse documento para o prestador de serviço e aí ele vai preencher lá. Claro que você vai criar esse documento pedindo os dados da empresa, o serviço, a descrição do serviço, data, horário, local, de onde vai acontecer, o valor, a forma de pagamento, né? Você manda esse documento, ele só preenche lá facinho e aí esse documento já vem, essas informações já vão vir todas organizadas para você numa planilha mesmo, porque o Google ele salva assim. É lindo, né? Então, por exemplo, se você criar documentos assim, isso vai te ajudar muito. Só revendo os 3 passos, identifique as demandas e promessas, organize o projeto administrativamente e crie documentos de apoio tudo isso antes de você começar a executar de fato o seu projeto. Pronto! Agora você pode começar a executar o seu projeto cultural, mas a dica mais importante é cumpra as regras que você determinou, né? Você vai criar essa documentação, você vai criar esse checklist, você vai criar a estrutura administrativa. Se você não respeitar as regras que você criou para você mesmo, você vai se perder lá na frente. Então, segura aí as rédeas, porque dá uma vontade danada de não cumprir as regras, mas você vai conseguir e você vai ficar muito grato a você mesmo se você, por acaso, conseguir cumprir todas as regras e lá no final você vê que o seu projeto está redondinho, bonitinho, lindo e zerado. Dessa forma, você vai executar um projeto de uma forma segura, sem risco e sem prejuízo no futuro, tá? Se você quiser começar a implementar isso hoje mesmo, faça um esboço de como deve ser a estrutura administrativa do seu projeto. Que tal? Para aí para pensar, vai pensando em, se eu fosse executar um projeto hoje, que tipo de documento eu ia criar, o que eu ia inventar, fazer e tal, né? Quem ia ficar responsável pelo quê, ou eu ia dar conta de tudo sozinho. Cria o seu esquema. Cria aí o seu esquema, vai estudando o seu esquema, porque quanto mais cedo você criar esse esquema, mais você vai conseguir enxergar adiante, né? E assim, mais facilmente você vai conseguir enxergar onde é que está erro, onde é que tem um furo, onde é que isso aqui poderia melhorar. Então, comece a fazer isso hoje e já vai brincando de executar o projeto, que é uma delícia, tá bom? Gente, esse foi o conteúdo de hoje. Amanhã eu tô aqui às 8h30 de novo conversando com vocês sobre produção e sobre execução de projetos culturais. Se você tem dúvidas, elas são praticamente um tesouro para mim. Me pergunta, porque eu vou adorar responder, tá? Eu não só vou adorar responder, como eu preciso dessas perguntas para fazer um conteúdo que seja com a sua carinha, com o seu jeitinho, né? E seja baseado na sua verdadeira necessidade. Se por acaso você ainda não segue o canal, que eu acho isso um absurdo, passa a seguir agora, ativa o sininho para você saber quando é que entram novos conteúdos aqui, tá? Eu sempre tenho conteúdos novos, você pode inclusive entrar no meu canal e pesquisar pelo tema, pelo título, né? Eu tô com dúvida, sei lá, na prestação de contas. Entra no meu canal e procura lá no canal prestação de contas, vai ter um monte de vídeos sobre prestação de contas, você vai amar. Então, entra lá, começa a navegar, que você vai adorar, tá certo? Amanhã eu tô aqui de novo. Muito obrigada pela companhia. Lembra de compartilhar esse conteúdo para aquele seu amigo que vai começar a executar um projeto cultural e não faz ideia de por onde começar para ele ficar todo certinho, todo bonitinho, para não dar galho no final. Então, mostra esse conteúdo que eu acho que vai ser massa para você compartilhar com as pessoas também, tá certo? Um beijo, amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau!